Gente, é horrível começar o podcast. É uma coisa que a gente não sabe o que vai falar aqui, né? Pra começar. Mas eu sei o que eu vou falar, não sai daí não. Bem-vindo. Esse é o podcast A Ressaca dos 30. Eu sou Rick Delianion. E esse é aquele podcast pra você que tem 30 a mais, né? E que tem umas paranoias aí na sua cabeça. E aí parece que é uma paranoia, você fica aí sozinho se martirizando. Não fica não, menino. Vem pra cá que você vai ver que é normal, tá? Tem muita coisa louca que eu vou contar pra vocês. Esse segundo episódio, né? Eu já fiz o primeiro aí, uma apresentaçãozinha explicando mais o que é o podcast. Então, agora, eu acho que pra estrear assim com chave de ouro mesmo, vamos falar de ressaca mesmo, né? As diferenças aí da ressaca, as loucuras, vamos? É isso. Eu sou muito revoltado com esse negócio da ressaca, porque, ai gente, olha, eu tinha na minha mente que beber e beber cada vez mais, e cada vez mais era bom. Entendeu? Então, tipo assim, quando eu era jovem, eu pensava que, meu Deus, eu vou beber muito. E eu vou beber pra sempre, porque eu não. Aí você pensa assim, eu só bebo por esporte, né? Eu saio ali com os colegas, bebo. E aí é tão legal, porque, veja bem, né? Eu vou contar sobre mim. Eu era uma pessoa assim, como eu posso dizer, sei lá, tímida. Os meus amigos vão dar risada. Mas assim, eu quando chego num lugar, né, um pouquinho tímido. Principalmente quando eu saía com os meus amigos. E nessa fase ainda adolescência, final da adolescência pro adulto ali, né, 18, 20, sei lá. E aí você começa a poder sair, né? Você vai com seus amigos. Só que aí quando você vai... eu era palhação, assim, no meio dos meus amigos, né? Mas quando a gente saía aqui ia pra baladinha, eu tinha assim, você quer beijar na boca? Você quer, né? Tipo assim, beber, dançar com os amigos, curtir, tarará, tarará. E aí, de repente, pá, olhou. os, os efeitos sonoros que vai ser ótimo. Aí, pá, olhou, o cara olhou também, pronto, um beijo na boca na certa e, meu, vamos. Às vezes até, né? Às vezes quase sempre. E aí é isso. E aí o que acontece? Eu tinha essa coisa, que eu chegava no lugar, vamos supor, eu no natural lá em casa, com os amigos, a gente sem nada, às vezes, porque, né, nas condições financeiras ali da adolescência, que não faz muita coisa, né? Começo da. É esquisito falar, começo da adultice e adolescência, porque nessa época aí eu já era maior de idade, você meio que trabalha, mas você meio que é dependente também da sua mãe. Você mora lá, você depende, seu salário. Nesse começo eu nem ajudava, entendeu? Dentro de casa. Não gostava de dar nada, porque eu já achava que eu ganhava muito pouco. E eu falava, meu, como que eu vou dar, né? Dinheiro aqui dentro de casa, ficar ajudando as contas. Não vai sobrar, né? Pra comprar o drinkzinho do final de semana. E aí você quer com uma roupinha. Nem sempre era roupinha nova, porque nem dava. Mas pelo menos, assim, queria garantir que você ia ter o dinheiro da condução, o dinheiro da entrada e o dinheiro de uns drinks. Eu gostava disso, entendeu? Então, às vezes ali no meio dos amigos, realmente a gente era palhação, assim, tirava mal vibes e sem beber, sem nada, porque a gente era aquelas pessoas legais, né? No nosso grupo. Mas aí quando ia pro rolezinho, eu ficava muito tímido, porque eu tava ali pra poder, na intenção, né? Meninos, meninas, meniners. Tava na intenção de conhecer alguém, beijar na boca. Ai, gente, descoberta, né? Eu conheço algumas pessoas que começaram mais cedo, mas eu realmente comecei minha fase aí minha vida sexual exatamente aí na volta dos 18 anos mesmo, né? E aí você tá se descobrindo, cara. Tipo, você quer sair, curtir com os amigos, mas você quer ter um final de noite feliz, né? Vamos ser sinceros aqui. E aí, então eu ficava mais tímido. Então, eu não ia conseguir dançar, né? Com os amigos você dança, tipo, joga assim, sabe, né? Bah, aquela coisa. E já quando você tá no rolezinho ali, você já faz uma coisinha aqui contidinha, sabe? Uma mãozinha aqui do peito, assim, um passinho pra cá, outro pra lá. Aí já faz aquela carinha, né? Tipo.
vai paquerando, né? E aí, acabava que, tipo assim, eu tinha aquela coisa que se a pessoa me olhasse, eu ia olhar, mas aí se eu visse que a pessoa tá me olhando, eu não ia parar de olhar. Então, não ia chegar, né? E aí, eu ia por causa dessa timidez. E aí eu não chegava nunca. E às vezes, depois ia pra casa e falava assim, meu, tinha tudo, né? Por que a gente... Sabe quando você sente que, meu, era um sim? Você fala, meu, era pra gente ter ficado, né? E aí, não rolava, mas porque às vezes a pessoa também podia ser tímida, né? E não tinha coragem de chegar, eu também não tinha. Então eu ficava nessa. E aí, foi assim que começa, então, a minha vida do álcool, né? Porque aí eu usava o álcool. Inclusive, depois eu posso... Não sei se vai dar tempo, porque eu não gosto de episódio muito grande. Mas talvez um dia eu falo qual foi a primeira vez que eu me senti bêbado na vida. Foi engraçado. Mas vamos aí, pra seguir essa história. E aí, o álcool, ele já fazia aquilo, né? Eu já tomava o álcool, chegava ali no rolezinho um pouco timidozinho. Depois o álcool batia, eu já achava que era um paquito da Britney Spears, já lançava uns passos ali. Essa época foi uma época muito forte, assim, porque foi... Cara, eu tô com 37, eu tinha 18 anos, assim, e a gente ia até... Eu andava muito numa matinê, eu e uns amigos meus, lá no centro de São Paulo, uma matinê, né? Na época a gente chamava GLS, e aí a gente ia muito pra lá, né? E aí, assim, meus amigos, eles tinham uns passinhos, né? Era aquela música eletrônica, e eles tinham uns passinhos assim, vou tentar explicar, assim, era uma coisinha assim, meio que dando um soquinho pra frente, aí de repente você faz uns movimentos com a mão assim, meio Dragon Ball Z, assim, quando vai surgindo aquele efeito, aí vai virando a mão, quem estiver assistindo vai entender, sabe? Aí ia fazendo assim, e puxa daqui, puxa... Eram uns passinhos horríveis, mas a gente se divertia, né? E aí, tipo, eu tava nem aí se a pessoa, pra mim, na minha cabeça, eu tava amando ver eu fazer aquilo, né? O álcool, ele te dá esse poder, né? Tava, nossa, tô abalando. E aí, se a pessoa olhasse, aí eu já não tinha aquela trava de... Porque eu era assim, né? A pessoa me olhava, se batesse olho com olho, sabe quando você olha dentro do olho? Aí eu já dizia, vou olhar, porque eu ficava com vergonha. E aí, com o álcool, não. Aí eu dava uma encarada. Eu não gostava muito de chegar em ninguém. Eu tinha muito essa coisa de pedir pra um amigo, vai lá. Aí o amigo ia, aí você fala, vai lá e fala com ele isso, isso e isso. Aí a pessoa ia lá, e quando a pessoa tava falando, obviamente a pessoa pergunta quem é, né? Quem que é? E aí o seu amigo, você fica numa posição que dá vista ali pra mesa. Gente, humilhante isso. Que vergonha de lembrar disso. Você fica numa posição que a pessoa pode te ver. Mas eu já tinha vergonha naquela época também, porque nunca era quando tinha só eu e um amigo, porque eu não conseguia ficar sozinho nesse momento. Tinha que ser, a gente tinha que ir pra um grupinho de no mínimo 3, porque aí enquanto um ia lá fazer o esquema, o outro ficava aqui conversando, e aí você ficava tipo assim, não sei o que, aí dava uma risadinha, tipo assim, que era pra mostrar pra pessoa que tipo assim, nossa, meu amigo foi falar com você, eu nem tava sabendo, ai... Gente, era muito assim, né? Fingia que não tava sabendo, coisa e tal. Se a pessoa desse um fora, meu Deus, eu, tipo assim, não tinha como sair do lugar. Tipo, vamos embora desse lugar. Porque naquela época, era uma época das vacas magras, né? Então, tipo, gastar dinheiro pra ir pra outro lugar e eu estragar o rolê. E o rolê tava bom, mas eu ficava acabado, né? Eu ficava destruído por dentro. Eu realmente sentia aquele fora, assim, sabe? E aí, tinha que ter aqueles amigos ali pra você fingir que, tipo assim, quando meu amigo vinha que eu vi... Porque assim, quando era o sim, geralmente o amigo vem voltando com a pessoa, né? Então se ele vem voltando sem a pessoa, é porque não. E aí eu já começava pra outra pessoa, não, aqui é finge que não sei o quê. Aí dava um toque pro amigo quando chegava, tipo, não fala agora, dança, não fala agora. Que é tipo assim, não fui eu que pedi mesmo, tá? Foi meu amigo que foi de bisbilhotão. Era uma forma de doer menos. E aí depois minha filha começava a competição. Bebe mais, aí você se joga mais, você esquece e já se joga pra outro, o próximo, entendeu? Então, eu achava, né, essa foi uma época muito boa, muito gostosa. Eu acho que eu fiz muitas coisas loucas nesse período, durante um longo tempo. Acho que eu fiz muita merda também, assim. Eu olho pra trás e falo assim, meu Deus, como que eu fiz isso? Sinto medo, não teria coragem de fazer de novo, mas não vou ser hipócrita. Acho que não me arrependo. Dá aquela vergonha, né? De algumas coisas você fala, nossa, não dá pra comentar no meio, né, do novo ciclo social, mas você fala, valeu a pena. Vivi, sabe? Vivi. Eu acho que essa é uma característica também da galera agora mais 30, é que a gente gosta também do nosso passado, a gente tem orgulho, né? Do que a gente fez ali, de viveu, da época das músicas, porque a gente vivia, né? A gente se jogava, tinha menos internet, gente, era uma época tão gostosa que você conhecia uma pessoa, tinha que salvar o número da pessoa no telefone com o nome da operadora, que era pra ver se a operadora fosse a mesma, que era pra ver se dava pra ficar trocando mensagem, que você pagava por mensagem, né? Então, tipo, as mensagens não
era o dia inteiro, assim, né? Você trocava ali um tempinho de hora de mensagem, aí você ficava esperando pra próxima mensagem, sabe? Você marcava pra... Mas enfim, então, por esse sentimento, a lembrança do álcool era uma coisa, uau, o álcool ficava ali, né? Ele era o meu poderzinho. E aí, eu achava na minha cabeça que, tipo assim, nossa, tipo, eu vou parar de beber álcool quando eu quiser. Tipo assim, se um dia eu quiser, eu paro. Se eu não quiser, eu não preciso parar, porque não me faz mal, só me faz bem, né? Tipo, eu relacionava o álcool com essas alegrias, esses momentos, assim, legais que eu passei. Então é difícil desvincular, sabe? Quando depois dos 30 que o corpo vai sentindo que você precisa parar, você fica um pouco mais teimoso, você vai resistindo. Você vai vendo alguns amigos, algumas pessoas que já não bebem mais, e aí você fala pra pessoa, até queria, mas, sabe? Tipo, você fala, eu vou ficar, eu consigo. Ele parou porque ele quis. Tipo assim, porque ele quis parar, não é por causa da idade. Tipo, você meio que não vai aceitando, assim, mas vai chegando, assim. O que começou a acontecer é que depois, assim, né? Depois aí, agora, né? Dos 30 e poucos anos, assim, eu comecei a ver que... Eu comecei a fazer muita merda, assim, sabe? De falar coisas pesadas pra alguém numa discussão e no outro dia nem reconhecer aquilo que falou, por esquecer, porque, tipo, começou a me fazer mal, assim. E aí, o que acontece? E aí, você vai diminuindo, né? Eu fui diminuindo, não, vou começar. Então, o próximo rolê que você for, se você tomar uma cervejinha a mais do que você tomou anteriormente, pronto, já dá merda. E já vira muito de novo pro organismo, sabe? E aí, tirando essa... Aí você tem que controlar pra você não fazer merda, porque o seu corpo, ele já tá mais frágil, né? Pro baque do álcool. Então, tipo, o álcool pega de uma forma mais forte. E aí, tipo, era loucura. Eu adorava. E aí, você espera, coisa e tal, não sei o que, mas aí começou, né? Que você começa a resistir não. Então essa vez alguma coisa foi de errado, deu errado. Eu bebi alguma coisa que eu não vi, botaram uma coisa na minha bebida, porque eu nem bebi pra isso. Nossa, como que eu esqueci, gente? Não é que eu preciso parar de beber, eu preciso... Não foi o álcool, foi alguma... Sabe? Tudo tenta ser justificável, porque você não aceita, né? Chegou... agora eu sou o coroa aí que todo mundo, que os jovens falam, né? Você se olha no espelho e você não se vê dessa maneira, você não aceita que você não pode fazer a mesma coisa que tá todo mundo fazendo. É complicado, entendeu? Foi bem complicado. Ainda é, às vezes. Mas aí, o que aconteceu? O álcool começou a fazer um pouquinho mais de mal. Em questão de... Mesmo quando eu saio e bebo um pouquinho, né? Sem ficar bêbado, eu senti que o outro dia é muito mais pesado. Isso eu tô falando quando é pouquinho mesmo, que você volta pra casa rápido, não curte o rolê, sabe? De loucura. Vai lá, bebe quando você começa a ficar alegrezinho, coisa e tal, hora de ir embora. E aí, mesmo assim, no outro dia, tô cansado. Nossa, tô esgotado, assim. Por aquela coisa de, tipo, hoje eu consigo falar, nossa, estraguei meu dia. E aí, essa coisa do estraguei o meu dia, aí você dá atenção. Quando você acha que você tá estragando o seu dia, aí você começa a falar, não, entendeu? Não é um podcast pra galera parar de beber, não, porque eu também, eu não parei, é o que eu tô falando. A diferença é que eu cheguei num ponto, assim, né, também, por ter um relacionamento, e aí não dava pra, dentro de um relacionamento, você ficar bebendo e tendo atitudes feias, né? Então, e aí você também tem que falar, pô, é uma pessoa que é legal do meu lado, deixa eu cuidar disso. Então a gente sai, a gente bebe, né? Aí eu bebo um pouquinho mais, porque eu gosto, né? Mas aí é isso, eu vou bebendo ali. Aí eu aprendi que, tipo assim, porque quando era novo eu falava assim, gente, eu posso misturar tudo. Gente, eu misturava tudo. Tudo. Eu ia pras festas. E essas festas de casamento eu adorava, que passava aquele cara com a bandejinha, e aí tem caipirinha, batida de morango, não sei o que de limão, nevada, batida de maracujá. E aí eu pegava as batidas. Nessa época eu não era muito do uísque, a gente não tinha acesso, né? Então, ia pegando. E aquilo colocava na mesa e era vodka, misturada com suco, com refrigerante. E aí ia bebendo. E misturava tudo. Claro que a gente ficava bêbado, porque todo mundo fica, você bebe muito, você fica bêbado. Mas o corpo aceitava de uma outra maneira, né? Aí começou essa coisa de estragar meu dia. E se fosse esse dia que eu bebesse um pouquinho mais, depois no outro dia, tipo assim, você tinha aquela ressaca ali, mas você conseguia sobreviver, né? Tipo, no mesmo dia você tinha uma ressaca, mas um comprimido curava aquilo ali, você bebia de novo e tava tudo certo. Agora, faço isso, se eu chegar nesse nível de realmente, de me embeber, de misturar alguma coisa agora, porra, 3, 4 dias, assim, sabe? Pra mim, eu tenho a impressão que é a semana inteira, porque você estraga também a sua meta, porque você tem coisas, né? Você tem uma rotina ali pra fazer de trabalho, coisas que você tem pra fazer, e aí você não se entrega, né? Não vai, aí os outros... Aí você cura aquela sensação do corpo doente, da ressaca, né? Ruim, mas aí os
outros dias, ainda aí tem a ressaca, uma ressaca meio que uma ressaca moral, um mau humor, uma energia mais pesada, uma preguiça, ai, não compensa, ai, não vou. Começa semana que vem. Então você vai perdendo o tempo. Aí você fala assim, meu, será que é só comigo? Porque aí eu vejo também uma galera que às vezes tá na mesma idade que eu, ou tá um pouquinho ali, já quase 40. Tem até uns amigos aí acima, 40, amigos 50, assim, e que tão nativa, que tão super curtindo, sabe? Se entregando. E eu falo, meu Deus, eu não tô. Meu corpo não corresponde mais, entendeu? É complicado. Mas olha, gente, é isso. Aproveitem. Vocês jovens, né? Aproveitem. Se estiver jovem ouvindo ou vendo, aproveitem, mas aproveitem com cuidado, com sabedoria. Não precisa carregar tanto. Não precisa ser inimigo do fim, porque descansa mais o corpo enquanto é jovem, porque pra não sentir o baque, porque eu acho, entendeu? Que eu gostei demais de curtir, sabe? Eu acho que eu fiz muito, acho que eu curti muito. E aí eu tenho essa impressão de que, ai meu Deus, mas sabe aquela coisinha triste que você fala assim, ai eu queria ser jovem pra sempre. Mas também a gente vai começar a trazer, eu acho que é interessante isso, essa reflexão também pra outros episódios, que é que tipo assim, gente, não ficou pra trás numa época boa e agora não é nada, sabe? É uma época nova. Tem outras coisas maravilhosas acontecendo, sabe? Tem um mar de oportunidades incríveis, de novas experiências, de novos sentidos, alguns pensamentos, novas sensações, diferentes sensações no corpo. O corpo a gente já administra isso de uma outra maneira, já sente de uma maneira diferente. Então acho que tem bastante coisa pra gente conversar, pra gente trocar aqui, tá? E é muito bom falar. Ai, dá uma saudadezinha, mas é aquilo que eu falei, gente, o futuro é incrível, tá? Mas precisa para e pensa um pouquinho, tá? Não, sei lá. Também é outra coisa, eu não sei começar o podcast, eu não sei terminar, porque, né? Por isso que eu falei, lá pra frente a gente faz uma coisa, um quadrinho. Ai, agora eu indica não sei o que. Aí você indica não sei o que, aí depois acabou. Ai, obrigado, um beijo. Um beijo patrocinadores. Minha boca seca pra caralho. Então é isso. Tchau, gente. Beijo.